A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. E vamos trazer essa mensagem gloriosa. Você vai amar essa mensagem. Amado, então, nos ajude. Ajude, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe e comente. Nos ajude a levar a palavra do Senhor a muitos e muitos corações. Então, vamos para a mensagem de hoje muito importante sobre a lei do nosso Deus. Ela foi revogada ou ela continua em vigência? E como ela continua em vigência? Então, vamos ver o que Jesus nos ensinou sobre a lei do nosso Deus. Deus abençoe e fique com Deus. Vamos para a mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Estamos numa série de mensagens importantíssima para o seu crescimento e elevo espiritual. Meu amado, hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito pregado. Paulo falou sobre isso muitas vezes. É um assunto muito mal entendido. E tem criado confusão e tem criado até heresias. E as pessoas, sem saber, sem procurar se aprofundar no assunto, acabam falando coisas que nunca deveriam falar. Eu quero falar sobre a lei de Deus. Como que Deus vai julgar os seus servos? Como que nós seremos julgados no tribunal de Cristo? Como as pessoas serão julgadas no juízo final? Qual será o aferidor das nossas obras? Como que as nossas obras serão aferidas, serão julgadas? Se muitos dizem que nós estamos livres da lei de Deus, como se a lei de Deus fosse o mal. E nós sabemos que não é o mal, irmão. A lei de Deus, ela é santa. Paulo fala em Romanos, no capítulo 7, no versículo 14, que a lei de Deus, ela é espiritual. Ela foi feita para o espírito. Ela foi feita para alimentar o espírito, para estar dentro de nós. A lei de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Tem que estar dentro da nossa alma. E nós deveremos ser dirigidos pela lei de Deus dentro da nossa alma, no nosso espírito. É isso que Jesus vem ensinar. Que a lei de Deus, ela é espiritual. Então, o fundamento da lei tem que estar dentro de nós. E Jesus resumiu a lei de Deus em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esses 2 mandamentos da lei. Então, nós vamos ver alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre isso. O próprio Jesus afirmou. O próprio Jesus afirmou que ele não veio destruir a lei. Vamos ler em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Olha o que nos diz aqui o Senhor Jesus, registrado no livro de Mateus. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não é para abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Não. Eu vim para cumprir a lei e para fazer com que todas elas possam ser realmente seguidas. Eu afirmo a vocês, com toda a verdade, que cada lei do livro continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado.
Assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar aos outros e fazê-los também, ele será o menor de todos no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e obedecem todas elas serão grandes no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo, amado. Que ele não veio revogar a lei, não veio descumprir, não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele veio obedecer a lei. É que ele não veio desfazê-la. Ele veio obedecer. Eu vim para cumprir as leis e para fazer com que todas elas possam ser realmente seguidas. Então, Jesus veio nos ensinar como cumprir e obedecer a lei de Deus. E essa obediência, ela começa dentro do nosso espírito. Ela começa dentro da nossa alma. Por isso que a promessa de Deus, tanto lá em Jeremias, no capítulo 32, como também lá em Ezequiel, no capítulo 36, nós vemos que o Senhor vai falar sobre isso, né? Ezequiel 36, a partir do versículo 26, ou Jeremias, no capítulo 32, ou 31, no versículo 32 até o versículo 34. Ali o próprio Deus toma a iniciativa de escrever a lei de Deus dentro de nós. Paulo fala lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 3, que nós somos a carta de Cristo. E que a lei de Deus está escrita nas tábuas do nosso coração. E ela está sendo escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus é que está colocando dentro do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, a lei de Deus. Então nós vamos pensar, nós vamos raciocinar a lei de Deus. Quando nós depararmos com algumas situações, então é a lei de Deus que está dentro de nós, é que vai nos orientar. Então nós seremos influenciados interiormente pela lei de Deus. Paulo fala, lá em Romanos no capítulo 7, no versículo 14, que a lei de Deus ela é espiritual. Jesus fala já lá em João, no capítulo 6, no versículo 63, que as palavras que ele falava, ela espírito e vida. Jesus fala que a carne para nada se aproveita. E as palavras que ele estava falando era espírito e vida, eram palavras espirituais. Os judeus religiosos, eles se preocupavam muito com os mandamentos exteriores. Eles mostravam exteriormente que estavam praticando a palavra de Deus, mas dentro do coração deles existia ódio, existia desejo de matar, de mentir. Muitos deles estavam praticando prostituição, adultério, escondido. Alimentavam pensamentos, cobiçavam as mulheres do seu próximo. Ou seja, mesmo que eles não tivessem praticado, no coração deles havia o desejo de praticar esses pecados. Então, mesmo que fisicamente eles não tinham praticado, mas interiormente eles já tinham praticado aquele mal dentro do coração deles. Então a prostituição, ela começa dentro do coração do ser humano. A prostituição começa no coração do ser humano, quando ele começa a desejar uma mulher que não lhe pertence.
Então, o pecado já começa dentro do ser humano. O ser humano já começa a transgredir a lei de Deus no seu espírito. O ser humano já começa a transgredir a lei de Deus no seu interior. É isso que Jesus veio nos ensinar. A vencer o pecado começando dentro de nós. E se a lei de Deus estiver dentro de você, então esse desejo que está dentro de você, ele vai ser apagado. Ele vai ser desfeito. E você não vai deixar que esse desejo de prostituição venha usar o teu corpo e você consumar o pecado. Por isso, quando a lei está dentro de você, então a lei vai santificar você. Por isso que Jesus Cristo fala lá em João, no capítulo 17, versículo 17. Quando Jesus, na sua oração, pede, Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E quando Jesus pregou o seu evangelho, Jesus pregou o evangelho segundo a palavra de Deus. Jesus mesmo declarou várias vezes, eu não vim falar de mim mesmo, mas as palavras que eu as falo como meu Pai as ordenou. As palavras que eu falo não são de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Então Jesus estava o quê? Repetindo as palavras que o Pai havia lhe mandado. Então ele estava transmitindo as palavras do Pai Celestial, as palavras de Deus. Jesus veio ensinar a maneira certa e correta de nós vencermos o pecado. E como que se vence o pecado? De dentro para fora. Então, o pecado, ele é vencido na área espiritual da nossa vida. É no nosso interior. Para que você possa obedecer às leis de Deus, ela tem que estar dentro de você. Porque a lei de Deus, ela é espiritual. A lei de Deus, ela veio bloquear os desejos pecaminosos que estão dentro de nós. Amado, depois que Adão e Eva pecaram, nós herdamos deles uma natureza pecaminosa. Por isso que a nossa natureza interior, ela é pecaminosa. A natureza pecaminosa tem como função transgredir os mandamentos de Deus. Por isso que o crente, ele precisa passar pelo processo do novo nascimento. É quando o Espírito Santo começa a realizar uma transformação interior dentro de nós. É quando o Espírito Santo começa a mudar a nossa natureza interior. E o Espírito Santo faz isso aplicando os princípios da lei de Deus dentro de nós. Ele começa a mudar a nossa natureza. Ele começa a mudar os nossos desejos. Ele começa a mudar os nossos impulsos, que antes controlados pela natureza pecaminosa, agora são controlados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Amém, amado? Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto mais você ouve a palavra de Deus, mais forte será a sua fé. Enquanto mais você alimenta a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, maior vai ser a sua fé. Então, quando você enche o seu coração da palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer com que você seja fortalecido e você, então, não vai pecar contra Deus. Então, para isso, é que o Senhor está nos ensinando aqui que Ele não veio revogar a lei, mas Ele veio cumprir. Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo de como ser um filho de Deus. Então, olhe para Jesus, siga o exemplo de Jesus, obedeça ao Senhor Jesus.
Porque Ele é quem vai nos guiar para Deus, como Ele mesmo fala, como Ele mesmo declarou em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como Ele mesmo declarou. Em João, no capítulo 5, versículo 24. Na verdade, em verdade vos digo, quem ouve e crê na minha palavra, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, amado? Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade de Deus. Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Então, Jesus está nos ensinando o caminho para chegar até Deus. E Jesus vai nos ensinar a cada dia como fazer com que o nosso ser seja conformado com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Amém, irmão? Isso é muito importante. Olha o que diz Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Eu vou estar terminando. Essas leis são boas quando utilizadas de acordo com a intenção divina, mas não foram feitas para nós, a quem Deus salvou. São para os pecadores que odeiam a Deus, que têm coração rebelde, que praguejam e blasfemam, que agridem seus pais, suas mães e cometem homicídio. Sim, tais leis são feitas para assinalar como pecadores todos os que são imorais, impuros, homossexuais, raptores, mentirosos, todos os outros que fazem coisas que se opõem à boa nova gloriosa, né? A boa nova gloriosa do nosso bendito Deus, de quem eu sou mensageiro. Então, Paulo aqui está explicando, amado. Então, a lei de Deus, ela foi feita para os pecadores, para mostrar aos pecadores o que eles estão fazendo, para mostrar a nós, seres humanos, como estava o nosso coração. Então, a lei de Deus mostra o que está dentro do nosso interior. É por isso que nós nos arrependemos da nossa vida pecaminosa e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e queremos ter a nova vida. E Jesus veio nos ensinar essa nova vida. Então, conhecendo e aprendendo o Evangelho de Jesus, nós vamos estar cumprindo a lei de Deus. Amém, amado? Por isso que Paulo fala lá em Romanos, livro de Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo, acho que 7. Se vocês amarem uns aos outros, estarão obedecendo todas as leis de Deus, satisfazendo todas as suas exigências. Se vocês amarem o seu semelhante, tanto quanto amam a si próprio, não desejará maltratá-lo, ou enganá-lo, matá-lo, ou roubar-lhe algo. Vocês não pecará contra a esposa dele, nem desejará aquilo que lhe pertence. Nem tampouco fará qualquer outra coisa que os 10 mandamentos dizem que está errada. Todos os 10 estão encerrados neste amar o seu semelhante como você ama a si mesmo. O amor não faz mal a ninguém. Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências de Deus. Ele é a única lei que vocês precisam ter. Amém, amado? Então, Jesus nos ensinou isso. Os mandamentos de Deus nos ensinam isso. E encerrado nessas duas coisas,
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Se você ama o teu próximo, como foi explicado aqui, você não vai fazer nenhuma coisa que danifique, que machuque, que dê prejuízo ou que tire a vida do seu próximo. Então, a lei de Deus se resume nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, amado, a lei de Deus vai ser o aferidor das nossas obras. Todos serão julgados pelo Senhor Jesus através da lei de Deus. Guarde isso no seu coração. Amém? Então, permita que o Espírito Santo escreva diariamente no seu coração a gloriosa, santa lei de Deus. Como diz em Romanos capítulo 7, versículo 14. A lei de Deus é espiritual.